Olá, ouvintes da Rádio Cuiabana FM, seguidores do PodCastroCast. Hoje, dia 31 de dezembro de 2025, o nosso Podcastro está muito mais que especial. Queremos hoje passar para vocês com leveza esse espírito de união, de amor e de colheita de 2026, que é o ano 1, segundo a nossa Miriam Amaral. Quero agradecer já a oportunidade, primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui, estarmos vivos e estarmos aqui. Aos meus convidados, ao meu primo Paulo César, que a gente chama com tanto carinho de Lilico, ao Christopher Hope, a minha equipe de produção, Ventura, Jennifer Amorim, minha líder magnética, ao meu marketing, Ricardo, a Miriam Amaral, que se prontificou a estar aqui conosco para nos trazer esse ambiente gostoso. Então, é com muita honra que hoje o nosso podcast especial de virada do ano, o nosso PodCastroCast, tem a honra de conversar com um artista que transforma um instante em eternidade. Ele é fotógrafo e viveu em vários países. Ele já registrou momentos e marcas e lugares que muita gente tem no sonho, que tem pessoas que nem imaginam. E principalmente que faz parte do sonho de muitas pessoas. Sabe quais esses lugares? Disney e Valentim. Tá bom para você? É com muito prazer que recebemos aqui no PodCastroCast Christopher Hope. Muito obrigado. Welcome. Thank you. Paulo César, seja bem-vindo, meu amor. Prazer é meu. Aí a gente vai convidar vocês para um brinde, para esse início de ano maravilhoso, essa virada de ano. Ihu! Eita! Obrigado. Isso! Obrigado! Isso é importante. Esse era importante acontecer, Mas enquanto nosso brinde chega, vamos lá conversando, Paulo, por gentileza, eu vou perguntar em português para o Christopher, porque a maioria do público do PodCastroCast é brasileiro e fala português. E você faz a gentileza de fazer a tradução, por favor? Claro, um prazer. Christopher, sua trajetória é inspiradora. Onde começou a sua história com a fotografia e o que te fez apaixonar por essa arte? Christopher, your journey is inspiring. Where did you start with your photography begin? And where did your story with the photography begin? And what made you fall in love with that art? I fell in love with photography from high school. I had an amazing art teacher and he inspired me. And I remember one day he said, go out and just take photos. And I'd never touched a camera before. And he gave me his car, he gave me his camera, and I went out and I fell in love straight away. So from that moment on, always had a passion and wanted to photograph. Não teve um momento, foi tudo? O que inspirou ele, uma das pessoas que inspiraram ele foi o professor de arte que ele teve, que foi muito maravilhosa, amazing. Um professor, um homem, que ajudou muito ele. E ele lembra um dia que o professor chegou e falou assim, obrigado. O professor falou para ele, olha, toma essa câmera e vai e fotografa as coisas. Obrigado. E o professor foi assim que deu até o carro para ele. Nossa. E deu a câmera e ele saiu, foi fazer fotografia e foi um momento que ele se apaixonou por fotografia e assim foi que ele começou a arte de fotografar. E assim foi a paixão. Assim foi a paixão. Que maravilhoso, hein? A gente vê então a importância do professor, do mestre,
De tudo que ele falou, eu entendi. O amazing teacher, né? Então, a professora foi maravilhosa, ou o professor foi maravilhoso e incentivou essa parte artística do Christopher. Maravilha. Vamos lá. De todos os países diferentes que você viveu, como essas mudanças influenciaram o seu olhar como artista? In all of the countries that you have lived, how those changes then influence on how you look as an artist? Started traveling when I was quite young and always did photography along the way, and inspired by different places, different cultures, different architecture that inspired me, different people, but mainly the nature, the light. For example, Brazil, I love it here, I love photographing here. The light and the nature is perfect for photography. Ele começou a viajar muito cedo, na adolescência dele, e sempre ele tirava muitas fotos e gostava muito de registrar a cultura quando ele ia, as pessoas que ele conhecia, as cores. Ele falou que o Brasil é um país que inspira ele bastante, principalmente com a luz e com os cenários que tem aqui no Brasil. E a viagem foi uma das coisas que todos os países são diferentes, mas ele sempre gostou de registrar todas as viagens dele. Christopher Hope é um cara que já viveu vários países, já viajou para todos os lugares que eu nem imagino, né? Então, assim, e você ouvir isso de uma pessoa que é da Nova Zelândia, né? Em Auckland, isso? Então, assim, a gente pensa, como é gostoso ouvir isso, né? Que a beleza natural do Brasil, a luz natural do Brasil é um cenário perfeito. Obrigada em nome dos brasileiros, Christopher. Christopher, conta para nós, para o PodCastroCast, para o Brasil, um pouquinho da sua história. Quem é Christopher Hope? Tell us a little bit about your story and to PodCastroCast and to Brazil. Who is Christopher Hope? Who is Christopher Hope? So I was born in a small city in New Zealand called Dunedin. I left there when I was 18 and went to Australia. Lived in Sydney for a while, and that's when I first started to study photography. I went to a college called the Australian Centre for Photography and studied photography there, and that's where I really got my passion was elevated. And from there I started traveling and traveled around Europe, spent some time in France and Europe, and then eventually went to London and lived in London, and always had a passion for photography, but decided one day I need to make my passion my career. So how do I do this? So I went to study more. I went to the City of Westminster College and studied photography there, and then that led to more and more and more, and to where I am now. O Christopher nasceu numa cidade pequena da Nova Zelândia chamada Dunedin. Ele mudou para a Austrália quando ele tinha 18 anos, 18, when you went to Australia? 19. 19. Com 19 anos ele mudou para a Austrália e começou a viver na Austrália, em Sydney. Ele fez um curso de fotografia em Sydney, e isso que começou a paixão maior ainda mais por fotografia. Depois ele foi para a Europa, ficou um tempo na França. E depois ele foi para Londres. E quando ele estava em Londres, ele resolveu fazer a paixão dele, o trabalho dele também, né? E ele foi e estudou fotografia na Westminster College, e foi aí que ele começou a vida profissional dele. Então essa é a história dele. Resumida. Resumida. Abreviar, né, as coisas. Mas olha, nós brasileiros gostaríamos de saber, assim, então essa paixão pela fotografia começou na França, em Sydney, né? Ele estudou na França a fotografia, né?
É isso? Estudou em Sydney, Estudou em Sydney. aí foi para a França, passou um tempo lá, Ah, viajando. Aí ele foi para Londres e começou a morar em Londres. em Londres. E aí ele começou a mudar o trabalho com a paixão e virar um trabalho. E foi numa universidade. Então ele não trabalha nem um dia, ele se diverte, porque quem faz o que gosta está se divertindo sempre. É isso? So you don't work really, so you just have fun because Exactly. Exatamente. Yeah, it's not like working, it's just fun. all the I time. love this. Que não é como trabalho, It's se divertir. my hobby is my job as well. Olha que Yeah. delícia. Meu trabalho é o meu lazer. Yeah. Ai, que lindo, gente. Que lindo isso. Olha, inspirem-se. Se isso faz sentido para você, segue o nosso canal do YouTube. Procure o Christopher. Siga o nosso canal do YouTube. Procure o Christopher nas redes sociais e o Paulo César também. Daqui a pouco eles vão falar para vocês onde vocês podem encontrá-lo. Mas, Christopher, essa paixão, como foi para você fotografar a Disney primeiro? With your passion, how was it for you to photograph in Disney? I worked for Disney early on in my career. Okay. It was mainly photographing. Stop. Carry on. Shall I start again? Ele estava falando da minha roupa, depois a gente corta esse pedacinho. I'll start again. I started working for Disney early in my career. It was mainly photographing children and models and Disney merchandise. So it was fun, and working with kids was fun. But it wasn't until later in my career that I moved on to doing more what I really, really liked, which is more architectural and buildings. Christopher começou na Disney trabalhando como ele fotografava crianças, os produtos da Disney, e ele fotografava para o website da Disney, e foi muito legal para ele trabalhar nesse trabalho com a Disney. Mas foi mais tarde na carreira dele que ele começou a fazer coisas que ele gosta mais, que é o trabalho com arquitetura e com casas e prédios. Entendi. Agora eu entendi. Então, lá na Disney era trabalho. Era só trabalho até então. E depois que veio para a arquitetura, que veio a paixão dele. Ok, agora... E Valentino? Como foi fotografar Valentino, essa marca tão suntuosa, né? E empoderada, né? Sólida no mundo todo. And how about Valentino? How was working with that and label that is very famous and strong and across the world? So I was mainly working for Valentino himself than the label. So my job was to photograph his properties, his art collections, each house he had several houses all around the world, including Chateau near Versailles in France, which I spent most of the time there. So I was photographing things from the chateau to pieces of art, and also going to places like I photographed on his super yacht. I remember one story in particular. I was photographing some of his art, and I was taking it out of the frame and about to photograph it. And in one hand I had a Picasso, and the other hand I had a Andy Warhol. And I'm going, oh my God, what if I drop it? What if I break it? So it was an amazing experience, seeing a different life, different way that people live, but beautiful. Loved it. Yeah. Maravilha. So, Christopher trabalhou para Valentino, diretamente com Valentino, e o trabalho dele Uau. era mais assim
focado na fotografar todas as casas do Valentino no mundo e também as artes que ele tinha. Então ele passou um tempo no Château do Valentino, que é na França, perto de Versailles. E ele trabalhou, ele lembra de uma história, ele trabalhou no Super Art do Valentino. Ele lembra de uma história que no Super Art ele tinha um Picasso, and another one was Andy Warhol. Andy Warhol. So he had Picasso and Warhol. Ele teve que tirar da moldura e ele teve que segurar os dois porque ele estava fotografando. Então ele colocou assim: oh meu Deus, se eu derrubar isso aqui, o que acontece, né? Milhões de falando. A responsabilidade. Responsabilidade, e para ele foi muito interessante ver como as pessoas no nível de Valentino vivem e como tem uma diferença, né? Lógico que é uma coisa bem diferente. Bem diferente, é um outro mundo, outro né? mundo. Uma experiência maravilhosa mesmo, né? Mas, gente, vocês percebem que, como o Christopher disse, ele... Eu vou chamar ele de Cris, né? Para brasileiro é mais fácil falar Cris. Ele disse que o trabalho dele é o prazer dele. E isso é fundamental. Porque quando você põe propósito no seu trabalho, tudo vira diversão, mas uma diversão correta, segura e que vai ser de entrega. Então, assim, quando ele fez todos esses trabalhos, Disney, importantíssimo, Valentino, importantíssimo, essa experiência maravilhosa que qual ele teve, ele começou a olhar para o mobiliário, para as casas, né? Para o imóvel, né? Para o imobiliário. E as fotografias dele começaram a ser mais para isso, para imóveis, né? Estruturas de... Então, isso, prédios comerciais. Então, assim, tudo que é um sonho de um empresário, tudo que é um sonho de realmente de uma pessoa, a minha casa, o exemplo. O Christopher veio aqui, fotografou a minha casa. Ele vai eternizar a minha casa, né, nas imagens. Tô dando um exemplo raso, né, gente? Ele já fotografou o Valentino, né, na minha casa, né? O que é minha casa? É a casa do amor, do coração, de acolhida. Olha, é um prazer ter vocês dois aqui, viu? Espero que eu possa te entrevistar de novo, tá? O próximo é você. Vamos para o passo 2. Um olhar contemporâneo. A fotografia, Chris, está mudando muito com a chegada da inteligência artificial. Como você enxerga essa transformação, essa mudança da inteligência artificial? Ela é uma ameaça ou ela é mais uma ferramenta criativa? Uma ameaça para os fotógrafos ou a ferramenta de criatividade, de ajuda, na verdade, né? Photography is changing, especially with the using of AI. And how do you see AI within the world of photography? Is it dangerous for the photographers? Is a fraud? Or is it just a tool that people use to help with the creation part of it? Yeah. I don't see it as a danger. It's just technology. It's something new to be used as a tool. I use it, but it's like AI is like a tool. It's like your camera. It's like Photoshop. It's something you use to your advantage. So it's the same when we changed from film to digital. It scared people, but it's just new technology. Embrace it. Ele não vê como uma ameaça para a fotografia. Ele acha que é uma forma de usar para você continuar o seu trabalho. E uma ferramenta, eu queria a palavra que ele estava usando, uma ferramenta que você usa para fazer o seu trabalho. Ele usa no trabalho dele e ele acha que é uma coisa que está ali para te ajudar. E ele deu exemplo como foi quando a gente mudamos para... Tinha aqueles filmes, a fotografia, né, a máquina tinha o filme que você colocava, você mudou para o digital. E a tecnologia mudando, e ele falou que está ali para ajudar e para as pessoas abraçarem e trabalhar com isso. Preciso imprimir a alma
se é preciso imprimir o sentimento, né? O que precisa para tornar uma foto inesquecível? É o sentimento que ele imprime. A photo, a memorable moment. Is the soul, is the eye, or what? What is needed to make a photo and unforgettable? Okay. For me, what makes a photograph unforgettable for me is yes, what you see through the camera, the composition, what your eye sees, but also the person looking at the photograph as well, what they see, what they like from it. But composition and light are the most important things for me to make a great photograph, and to have the eye. You need the eye, and not everybody has the eye. Ele falou que ele acha que o olhar e a composição da foto é que faz aquele momento inesquecível. A luz, o que você está tentando capturar e também o que as pessoas veem na foto que você tira. Ele falou que ter o olho para tirar uma fotografia é uma coisa assim que é importante, que não é todo mundo que tem, porque às vezes o que você vê não é o que transpara na foto, mas é ter aquela visão e ter aquela composição da coisa correta, mas principalmente a luz também, que é primordial. Então a gente vê aqui com o Chris, um fotógrafo renomado, conceituado, internacional, que o olhar, não só o olhar externo, mas o olhar interno, porque é uma pessoa que precisa ter dom, né? Isso é um dom. A fotografia não é simples chegar lá e todos nós tiramos fotografia, mas a fotografia, ela exprime ou imprime a alma de quem está ali do outro lado, né? E mesmo assim, quando você tira ela com aquele sentimento, você às vezes não consegue... quando a gente está falando de nós, pessoas normais, né? Nós, quando tiramos uma foto, a gente não consegue, às vezes, captar ou mostrar aquilo que a gente está sentindo. Mas um fotógrafo especialista, eu gosto de falar expert, né? Um fotógrafo, um expert, ele tem um olhar, ele vai capturar se a luz está legal, se a temperatura do ambiente está boa. Então, assim, a gente conhece um aqui no Brasil que ele deita no chão, ele sobe nas paredes, ele parece um Homem-Aranha, sabe? Mas, assim, então a gente entende um pouco do que o Chris fala, porque a gente está começando a conhecer esse mundo, né? E é importantíssimo. É uma coisa que parece que lê a alma da pessoa. Pode tirar para ele, por favor, só para ele. I thought what's very important is they learning with this thing as well is the soul of the person who is taking the photo to be within the photo, and you show that the care and the love that you're doing for photography. That, thank you. Ok. Chris, quem é esse na foto? Who is that one in the photo? Okay, this is actually my father, and this photo I chose is a special photograph for me, and it was an example of how the photograph is important to you, not just the person who's taken it or who it's to, but for me it's a very personal photograph. That was my dad, and he came with me on a job not too long ago. He came with me to work. Waited in the car, but came with me, and we stopped in a cafe, and I took that photograph, and he died a few months later. So it's a very special memory to me, and for me that's what makes photographs special, when they have meaning. Sorry, a bit long. Esse é o pai dele, e essa é uma foto muito especial para ele, porque ele tirou essa foto com o pai dele alguns meses atrás. O pai acompanhou ele a um trabalho, ele esperou o Chris pelo carro enquanto o Chris estava fazendo o trabalho, e depois eles foram tomar um café, e foi um momento que ele viu aquela luz, aquela foto,
E ele tirou essa foto que é um momento muito especial. E alguns meses depois que ele tirou essa foto, o pai dele veio a falecer. E é uma das coisas assim que ele guarda muito no coração dele, é muito importante para ele. É uma foto linda. Essa beautiful photo. Que Deus o receba, né, em um bom lugar. Parabéns. Essa foto. Opa! Essa foto. Opa, perdão. How about this one? This one I chose as an example of composition and using the drone. So this photo was taken from a drone, even though you wouldn't normally know. So it was just to get a little bit more height, not too much, to see the view in the back, but also to frame the photo with the ferns and the trees and the bushes on each side. So you can see in the very distance that you can see the sea. Muito linda, né? Very beautiful. Very beautiful. Essa foto ele escolheu porque é uma foto que fala sobre a composição da foto. Ele tirou essa foto com um drone, que é colocar o drone na posição correta, onde vê a casa com os arbustos que tem, também a coisa no background. E se você olhar bem na foto no final, tem o mar, que é vista do mar também. Então foi a composição de toda a foto, não só a casa, mas tudo que vem da foto. Tem uma história. Uma história. A foto seria, né, contar uma história. Sim. Tá vendo? Vamos lá. Essa é a sua casa, não, né? Não. Uau! This photograph. This one I chose because it's one of my favorites. One was one of my favorite houses. This is in a seaside town near Auckland where we live, called Piha. And this house was up on the cliffs and had beautiful views, but it was just the architecture of this house that I fell in love with. It's not a big house, but beautiful. I loved it. Essa foto ele tirou, que é uma das favoritas fotos que ele tirou. E é uma casa que num bairro perto de onde a gente mora, né? Perto, mais ou menos, uns 40 minutos perto de onde a gente mora. É uma vila pequena, uma vila não é vila de pescador, mas é uma vila perto de uma praia. Sim. E ele gostou muito dessa casa, uma das casas que ele favorita, que ele fotografou. Não é uma casa enorme, mas é uma casa que tem uma vista muito bonita. Linda. E ela fica no morro, que tem uma vista bonita também para o mar. Que foto linda, né, gente? Olha essa paisagem, né? A casa, a composição, a história, né? Nós selecionamos aqui algumas das fotos que ele mais gosta, né? Uau! This one I chose, it's another one of my favorites because sometimes I put people into photographs. This was to sell this house. So I just love the light and the pool and the people in it. Yeah. Essa também ele escolheu porque é uma das favoritas dele, que às vezes ele gosta de colocar pessoas nas fotos que ele tira, para dar mais assim, um toque humano. E essa foto foi tirada porque eles estavam vendendo a casa, foi para vender, e ele gostou da composição, da luz, e como que a piscina e tudo reflete a luz, e ele gostou muito da... Com uma foto dessa, aguça a vontade de qualquer um comprar, né? A photograph like that, Yes, exactly. Now the drone comes to help, and it's much cheaper now to use anywhere. Right? Tô gravando, né? E você, tá? I can have one too. Uau! Dessa, especialmente eu gostei. Essa que eu consegui ver o mar ali no fundo, é porque talvez você falou da composição. Me fala sobre essa foto, Christopher. How about this one? She really loves it, and she can see the background and the sea in the background. So. Yeah, I chose this one as well because for its composition, but also you can see in the distance the sea, but also the shape of the house. It leads you back in perspective to see the sea.
And then in composition, I've purposely put, you can see the leaves and we call this leaf on the side, I've forgotten the name now. Sorry, shall I go again? No, it's okay. Oh, because you're going to translate now. Yeah, so also for the composition with the leaves on the side, and the house was amazing. I loved it, so I love this photograph too. It's another one in a seaside town. Essa é uma das fotos também que ele gosta muito, pela composição da foto, que você pode ver o mar atrás. E também ele gosta de colocar essas folhas assim, quando a planta, ele coloca a câmera para mostrar essas folhas no quadro da foto, na composição da foto. E era numa daquelas cidades, em Pirra, uma das outras fotografias, casa que ele tirou, e ele é uma das favoritas dele também, que ele gosta muito da foto. O que é isso aqui? Pergunta para o Christopher, por favor, Paulo. What is that on the side over there? It's actually trellis, so it's actually a two-story house. So below was all outdoors, so it was a courtyard between. You can see these are two buildings, so it's a courtyard between. So it's a beach house, so most of it is outdoors except for the bedroom. É uma casa de praia, então, na verdade, são dois andares. Essa parte daqui é a parte de cima e a parte de baixo é onde tem mais o open plan, que tem toda a cozinha, o living, mas é uma casa de praia. Normalmente essas casas de praia são mais abertas e é por isso que é a divisão. Sim, olha que linda, gente. Mudou? Poxa vida, ao vivo é assim, acontece disso. Linda, né? Olha essa casa. Bens a Deus, gente. Olha isso. Vamos escolher agora uma das que você mais gosta, pra gente continuar. Let's try which one we like the most for. Olha essa, gente. I put this one. Olha! Yeah. Eu sei que vocês estão curiosos. Peraí, That's já vou another mostrar. drone one. Maybe. Gente, não tem como eu escolher isso aqui. Yeah, this one's a good example. Okay. Yep. So this one is in Titirangi, which is the suburb that we live in, Auckland. And I put this one in because it's a good example of composition and showing things in the foreground. This house was very hard to shoot because it was in the bush and there weren't many angles that you could get the whole house in. But it was an amazing house. Every window you looked out was just bush. Ok. Essa casa ele escolheu porque é para mostrar às vezes a dificuldade de tirar fotos. Essa casa é no meio de uma área, uma mata, mas é no bairro Titirangi, que é o bairro que a gente mora. E ele escolheu por mostrar a dificuldade que às vezes você tem de tirar a fotografia, mas é uma casa maravilhosa. Toda a janela, tal, quando você olha pela natureza. Como toda profissão, né, temos os nossos percalços, né? Drone? This one, yes. So this one's a good example of we went to this house to photograph it, and the weather was bad. We hardly got any sun at all. But just for a few minutes, the sun came out, and we got the shot. And it was just an example of patience and waiting. And most of the time, you can get the shot if you wait. But we were lucky, so. Essa foto mudou. Mas, gente. A foto é um caso de mostrar a perseverança e esperar pelo momento correto. Que quando ele foi fotografar essa casa, estava chovendo e estava um tempo muito ruim para a fotografia, mas ele esperou e veio só o exato momento, o momento certo, que demorou não muito longo, e ele conseguiu tirar essa foto. Então a gente vai dar um tempinho aqui na gravação e eu vou convidar vocês, eu não sei se eu já passei do horário, rapidinho, para ver o pôr do sol daqui de casa, para você ver. Chris, Paulo, estamos encerrando 2025 e começando um novo ano, 2026. Que mensagem o Chris
o Paulo também, deixa para os artistas, fotógrafos e sonhadores que estão começando agora? 2025 is ending, and she wants to know the message that you would send to the artists, the dreamers, photographers that is starting now, and what would be the message that you send out to them? My message would be to somebody starting out, as I did when I started out, is never give up on your dream. If you love something, always go for it. It can be hard, but keep trying, keep trying. Sometimes you have to do jobs for little money or no money, but they lead to more and more and more. And if you love something, it'll always work, I believe. A mensagem dele para quem está começando é como foi para ele quando ele começou também, é nunca desistir, sempre continuar, sempre fazer mais e mais, tentar. Ele falou que às vezes você pode trabalhar por um pouco de dinheiro e às vezes não nada de dinheiro, mas isso te dá uma conexão, te dá você conhece uma outra pessoa e você faz um network e a importância de você, se você acredita, nunca desista no que você gosta, no que você ama de fazer. Uau! Tá vendo aí, né? Persista no seu sonho, invista, estude, né? O que eu posso mais dizer, assim, pegando um gancho na mensagem do Chris, estudem, se esforcem, se empenhem, faça diferente dos outros. Enquanto os outros dormem, você está fazendo o seu, buscando o seu. Não desista do seu sonho. Ele vai acontecer, mas também você exige que você não pare, que você vá atrás em busca de estudar, de aprender e não fazer mais do mesmo, mas ser o diferencial para o mundo. E a sua mensagem, Paulo? A minha mensagem é bem parecida com isso também, porque a minha história também é de persistência, ir atrás, trabalhar, fazer diferente e acreditar em você. Não é porque não deu certo para você, para um amigo seu ou para alguém da sua família que não vai dar certo para você. Eu acho que a gente tem que ir atrás, lutar, como você falou, estudar, como o Christopher falou. Se você ama aquilo que você está fazendo, vá e acredite em você e isso vai, né, te levar a lugares que você quer chegar. Uau! Que podcastro, hein? Para fechar o ano, não podia ter sido algo melhor. Como tudo que é bom dura pouco, né? Tudo tem um ciclo. Este 2025, eu encerro esse ciclo muito emocionada, muito feliz. I'm so happy. Me too. É um momento de emoção, porque isso aqui também é o meu sonho. Eu nem sabia que sabia falar, que as pessoas começaram a falar, nossa, vai lá, por que você não faz o podcast? Faça isso, faça aquilo. E foi dando certo, e eu fui estudando, eu fui investindo, fui perguntando, fui fazendo. Todos nós temos sonhos. E os nossos sonhos, eles acontecem. Hoje, nós vivemos a realização de um sonho. Hoje, nós temos um presente de Deus. Porque hoje é o nosso resultado de muitas orações que nós já oramos lá para trás. E às vezes a gente não se dá conta. O fato de estarmos vivos é um sonho, é um milagre. Você que está aí nos assistindo, nos dando a honra de entrar no seu rádio, na sua casa, muito obrigada pela sua companhia de todas as quartas-feiras. Muito obrigada, Rádio Cuiabana FM, por ter acreditado nesse ser pequenininho aqui.
Muito obrigada aos produtores, os nossos amigos, os nossos colaboradores. Thank you, Chris. Thank you, Paulo. Christopher, obrigada por esse papo tão inspirador, por dividir com a gente o seu olhar, a sua história e a sua luz. Christopher, that to say thank you for this lovely chat, with inspiring chat. Thank you for sharing your eyes, your way of seeing things, your stories, and your experience with the podcast through guest. And yeah, thank you. Paulo, muito obrigada. Love you. I love you more. Esse é o nosso especial de final de ano do PodCastroCast. Um episódio para lembrar que tudo que a gente acredita acontece. Escreve e sonha, e isso pode sim se tornar real. Que o ano de 2026 traga coragem para começar, fé para continuar e alegria para celebrar cada conquista. Feliz Ano Novo! Que venham novos sonhos, novas fotos e novos recomeços. Vamos fazer um brinde. Cheers! Cheers. Saúde.